Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sempre reforçando a importância de vocês permanecerem em casa, se cuidando, para a gente possa voltar o mais breve possível para nossa sala de aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao conceito de Estado e suas particularidades. Nós já falamos sobre o Estado na Grécia Antiga. Hoje nós vamos falar do Estado no contexto mais atual, tá bom? Mais atual e da atualidade, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre três grupos importantes que compõem o nosso Estado, que é o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados e a Presidência da República, tá certo? Dentro desse contexto, nós vamos começar falando sobre o STF. STF significa Supremo Tribunal Federal, tá certo? Bom, turma, o STF ele é a última instância do poder judiciário brasileiro, tá certo? Por que ele é a última instância? Porque antes dele nós temos outras instâncias, tá certo? Ele é composto por 11 ministros, que são juízes que foram escolhidos pelo presidente da República, tá certo? Qual é o critério para ser um ministro do STF? É ele ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, tá certo? Esse é um dos critérios para que um juiz possa se tornar um ministro do STF, tá bom? Após esses ministros, né, serem escolhidos pelo presidente da República, eles passam pela aprovação do Senado Federal e depois eles são empossados no cargo, desempenhando suas funções até os 70 anos de idade, tá bom? Então, após os 70 anos, eles já vão ser aposentados, não é isso? Então, esse é um dos pré-requisitos para ser ministro do STF, ter de 35 a 65 e aos 70 eles são aposentados, tá bom? Já falando sobre o presidente do STF, ele é eleito entre os próprios ministros, tá bom? Para o mandato de 2 anos. Além de chefiar o Poder Judiciário, né, que é o STF, eles são indicados para também presidir o Conselho Nacional de Justiça. Nós não vamos falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Nós vamos focar somente no STF. Então, turma, essas são as principais características do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos uma imagem de uma reunião da corte, né, onde representa como funciona essa reunião dos ministros do STF. Agora nós iremos falar sobre a presidência da República. Lembrando, turma, que todo esse conteúdo, de forma muito ampla, está na apostila de vocês, tá certo? Vocês podem encontrar esse conteúdo na página 14, página 15. Bom, turma, quais são as atribuições do presidente da República? Antes de falarmos sobre as suas atribuições, é importante falarmos que somente brasileiros natos, que são brasileiros natos, são brasileiros que nasceram no Brasil, tá bom? Somente pode se tornar presidente da República brasileiros natos que nasceram no Brasil e com idade mínima de 35 anos, tá certo? Além disso, eles precisam ser escolhidos democraticamente, ou seja, por eleições diretas, por meio do voto, né? Por meio da maioria dos votos, tá certo? Então, esses são dos requisitos para ser presidente da República, né? A duração do presidente da República é de 4 anos, né? Com uma única possibilidade de recondução, ou seja, ele é eleito a primeira vez e pode se candidatar novamente por mais um ano, somente 2 vezes, tá bom? O início do seu mandato se dá em janeiro e o fim, geralmente não, e o fim é em dezembro, tá certo? Perdurando assim 4 anos de mandato. Aqui nós temos a imagem do nosso presidente atual, que é o senhor Jair Messias Bolsonaro, tá certo? Atualmente ele é o nosso
presidente da República. Aqui nós temos o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial dos presidentes eleitos no Brasil. Então, assim que ele é eleito, ele passa a morar no Palácio da Alvorada. Então, essa aqui é a residência oficial do Bolsonaro atualmente, tá bom? Não só do Bolsonaro, mas também como de todos os presidentes que já foram eleitos e que possivelmente vão ser eleitos daqui a alguns anos, né? Bom, turma, além de falarmos sobre o STF, falarmos sobre a presidência da República, nós vamos falar também sobre a Câmara dos Deputados. Aqui nós podemos ver uma imagem, né? Possivelmente de uma votação, tá certo? Essa Câmara dos Deputados, que é o nosso poder legislativo, né? Que tem a missão de legislar o executivo, ele cumpre um papel imprescindível perante a sociedade do nosso país, visto que desempenha 3 funções primordiais para a consolidação da democracia. Quais são? Representar o povo brasileiro, legislar sobre assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, tá certo? Então, a Câmara dos Deputados, ela tem essa função, que é justamente legislar, saber se aquilo que foi proposto pelo executivo, se de fato está sendo feito, e também fazer essa aplicação e fiscalização do dinheiro público, tá certo? Então, é esse o papel essencial da Câmara dos Deputados. Aqui nós temos a imagem da Assembleia Legislativa do Maranhão. Aqui nós temos a imagem do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele é o atual presidente da Câmara dos Deputados, tá bom? Da Câmara dos Deputados Federais. Isso aqui é âmbito de Brasília, tá bom, turma? Âmbito federal. Então, nós temos aqui a imagem do Rodrigo Maia. E aqui nós temos a imagem do Otelino Neto, que é o presidente da Câmara dos Deputados aqui no Maranhão. Então, não confundam. Nós temos os deputados federais, o exemplo do Rodrigo Maia, e temos os deputados estaduais, tá certo? Que representam o nosso estado. Aqui nós temos o exemplo do Otelino Neto, que atualmente é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, tá bom? Turma, essa aula de hoje era justamente para fechar esse conteúdo de estado. Lembrando que qualquer dúvida que vocês vierem a ter sobre o conteúdo, é só mandar mensagem que eu vou estar respondendo. Então, nessa aula, nós fechamos o papel do Estado, tanto o papel do Estado na Grécia Antiga e a sua evolução até chegar nos dias atuais, com a importância do STF, da Câmara dos Deputados e da Presidência da República, tá bom? Então, nós fizemos todo esse processo de evolução, desde a Grécia Antiga, nas polis gregas, tá bom? Até os dias atuais, com a importância do STF, da Câmara dos Deputados e também da Presidência da República. Turma, no mais, foi isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa videoaula. Lembrando que qualquer dúvida, é só mandar mensagem que eu vou estar respondendo. Hoje nós não teremos atividade, tá certo? Mas lembrando que possivelmente na próxima aula deva ter uma atividade. É importante que vocês façam as atividades, tá certo? Justamente para mensurar se vocês estão compreendendo o conteúdo e se vocês também estão acompanhando as videoaulas. No mais é isso. Fiquem em casa para que a gente possa voltar o mais breve possível para a nossa escola. Até a próxima aula e saudades de todos.